Fica aí, porque o assunto de hoje é jejum intermitente. No Instagram, no Facebook, em casa, minha avó, minha sobrinha até de 3 anos, todo mundo fala em jejum intermitente, todo mundo me pergunta todos os dias sobre jejum intermitente. Por isso, eu resolvi gravar 2 vídeos sobre jejum intermitente. O primeiro vai ser hoje, os 2 são com a Natasha. Cadê a Natasha? Bora? Como não passe de mágicas, estou aqui com a Natasha Machado, nutricionista, pesquisadora, falando diretamente de São Paulo. Ela é formada doutora em ciências na USP, lá em São Paulo. É paraense, minha conterrânea também, né, Natasha? Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui comigo para falar sobre esse assunto, que todos os dias eu respondo dúvidas sobre esse assunto nas minhas redes sociais. E nada melhor do que uma especialista para falar comigo. Obrigado, Natasha. Eu que agradeço o convite. Natasha, eu vou começar aqui o nosso vídeo com uma das mensagens que eu printei aqui, que exemplifica muito esse início da nossa conversa. Oi, Jorge, hoje eu chorei muito, estou fazendo jejum de 15 horas, 14 horas, comendo sem arroz, sem feijão, enfim, sem açúcar, fazendo caminhada, e quando ela foi se pesar, ela engordou 1,8 kg. Então, Natasha, é uma decepção, porque a pessoa, ela acha que eu parei de comer e eu vou emagrecer. Então, a primeira pergunta, para desmistificar quem está assistindo a gente aqui, o que o jejum faz no nosso organismo? Bom, o jejum, ele é um estado que todo mundo passa por algumas horas no dia, né, durante o sono, e ele tem uma função biológica. Tá. A estratégia jejum intermitente, que tem sido muito falada ultimamente, Entendi. Ela tem várias coisas que ela pode melhorar no nosso corpo. Ela pode modular a nossa microbiota, ela pode melhorar o metabolismo, otimizando a parte de obtenção de energia. A gente geralmente obtém energia dos alimentos e existem organelas no nosso corpo que usam essa energia de uma forma, e quando a gente coloca o jejum de uma forma estrategicamente planejada, você consegue obter alguns resultados. Tá. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a principal proposta do jejum, ela não é necessariamente o emagrecimento. A principal proposta é você realmente ajustar o seu metabolismo para que você consiga não só perceber melhor processos que envolvem a sua percepção de fome, mas também processos celulares de utilização de energia, alteração da microbiota. Tem alguns estudos falando de longevidade, anti-inflamação, uma série de fenômenos que a gente consegue auxiliar fazendo o jejum. Então, mas, via de regra, ele não é para emagrecimento. Então, isso é legal de falar. Então, gente, é o seguinte, proposta principal do jejum, que fique claro, não é o emagrecimento, né? Mas ele pode acontecer. Se você fizer o jejum, ele pode acontecer, né? É uma consequência. Agora, o que eu queria deixar bem claro aqui também nesse vídeo, é que assim, eu vou ficar 14 horas sem comer, 15 horas sem me alimentar. Então, na cabeça das pessoas, eu vou emagrecer mais rápido. Não é assim que funciona, né, Natasha? Na verdade, não, porque se você não sabe adequar a sua janela alimentar, se você não se alimenta direito, vai ficar uma coisa sem efeito. Então, se você, por exemplo, tem uma janela aí de, sei lá, meio-dia até as 8, 9 horas da noite, e você faz uma alimentação hipercalórica, por mais que essa alimentação não tenha açúcar, não tenha carboidrato em excesso, que é o que a maioria das pessoas acha que é só pensar dessa forma que funciona, você pode estar inibindo todo o efeito desse processo. Porque, na verdade, Jorge, o que emagrece é o déficit calórico. É você consumir menos caloria do que o seu corpo precisa. Se em uma estratégia de jejum a pessoa simplesmente acha que ela tem que ficar 15 horas fazendo jejum todo dia e depois comer um boi, depois comer um sanduíche, não sabe o que comer antes ou depois, e realmente não tem ali um planejamento por trás, a pessoa vai se frustrar. Agora, no caso dessa seguidora que escreveu para você, é importante também lembrar que muitas vezes o jejum ele auxilia muito a pessoa até a desinchar.
Só que não tem muito a ver com o peso que você vai ver na balança. Entendi. Então, pode ter muita coisa aí por trás. Ela acha que ela estava fazendo de tudo, ela com certeza estava se sacrificando. Tô triste, não tô feliz. Só que era uma estratégia mal planejada, que não havia uma base consolidada, e aí isso gera uma frustração. Ela gerou uma expectativa em cima de um planejamento inadequado, né? Entendi. Agora, onde fica aquela história que a gente sabe que as pesquisas sobre emagrecimento, elas avançam, ainda mais porque a obesidade é uma epidemia mundial, né? Elas avançam a cada dia. Onde fica aquela história de que eu tenho que me alimentar de 3 em 3 horas, porque senão meu organismo vai entender de que eu não vou me alimentar e aí ele vai estocar gordura e não vai gastar? Isso ainda vale ou caiu por terra? Na verdade, caiu por terra, Jorge. Eu tô passada, chocada. Hoje em dia a gente consegue identificar que toda estratégia ela vai depender muito do paciente, da individualização, da condição desse paciente, da realidade que ele vive, da rotina que ele tem, se ele pratica exercício ou não, se ele tem doença ou não, se ele tem alguma medicação específica que ele usa. Mas, assim, geralmente essa alimentação de 3 em 3 horas, ela vai se aplicar mais para um atleta de elite, por exemplo, uma pessoa que realmente tem ali que fazer um superávit calórico, ela tem que comer muito além do que ele geralmente comeria em circunstâncias normais, porque ele está fazendo um planejamento para síntese muscular, ele quer crescer, ele tem todo um aporte para isso. Mas a maioria das pessoas normais, assim como eu e você, nós não precisamos comer de 3 em 3 horas. Essa história de que se você não comer de 3 em 3 horas, você vai reduzir o metabolismo, não é verdade. E essa história de que fazer jejum intermitente diminui o metabolismo também não é exatamente por aí. Isso tudo vai depender do progresso que você está, se você estiver inserido num contexto de perda de peso. Entendi. Então, nesse vídeo a gente já entendeu que a proposta inicial do jejum intermitente não é o emagrecimento, mas ele pode, logicamente, te levar ao emagrecimento se realmente estiver adequado a uma estratégia individualizada. E a gente já entendeu que a história dos 3 em 3 horas, inclusive tem muitos vídeos meus no YouTube que falam sobre isso, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, mas são coisas antigas. Como eu disse aqui no início, antes da pergunta, os estudos eles avançam, então eu não vou apagar também os vídeos lá, quem quiser assistir os vídeos novos, é normal essa evolução e essa mudança na hora de se tratar a obesidade. Agora sim, todo mundo pode fazer o jejum intermitente? A partir de que idade a gente pode fazer? Por exemplo, tem muita criança que é obesa, ela já pode ser colocada no jejum ou não? Tem uma idade limite para se fazer jejum intermitente? Olha, Jorge, eu acredito que o jejum intermitente como uma estratégia, ele deve, via de regra, se aplicar para adultos saudáveis. Tá. Que não dependam do uso de nenhuma medicação. Mas, por exemplo, deixa eu fazer um parêntese. Mas, por exemplo, eu não sou adulto que sou saudável. Por exemplo, eu tenho uma inflamação em algum lugar, eu tenho alguma coisa. O jejum não pode auxiliar, já que ele pode ajudar na desinflamação do organismo? Eu falei besteira. Pode. Tá. Só que essa condição de inflamação, ela não caracteriza como você uma pessoa não saudável. Entendi. Quando eu falo não saudável, eu me refiro a uma pessoa que tem hipertensão, diabetes, tem uma esteatose hepática, tem o uso contínuo de uma medicação para controlar alguma circunstância. Esses não podem fazer. É ideal que seja acompanhado, porque vai depender da gravidade, vai depender se o caso já está estável. Mas, via de regra, o jejum intermitente ele pode ser aplicado para adultos saudáveis que não fazem uso de nenhuma medicação. Então, por exemplo, você, se não tem nenhuma dessas circunstâncias, poderia fazer. Como ele tem uma finalidade que auxilia muito essa parte que tem essa função anti-inflamatória, pode se auxiliar. Inclusive, eu vejo isso na prática clínica, auxilia muito. Agora, vai depender de como a pessoa se adapta. O jejum, ele realmente não é para todo mundo. Por exemplo, eu não me dou muito com jejum. Eu não me dou muito por causa, por exemplo, da minha compulsão alimentar. Se eu restringo muito, se eu sei que eu vou... Assim, às vezes eu nem vou sentir fome, Natasha, mas se eu sei que na minha cabeça eu vou ter que ficar 16 horas sem comer, eu já tenho fome.
Entendeu? Entendi. Então é uma coisa nesse que para mim não caso- funciona. Nesse caso, tem que avaliar, Jorge, por que que ele não é para todo mundo. Não só por essa questão de doença, mas também porque quando você está inserido num contexto que existe um transtorno alimentar, isso pode piorar o caso. Então, Sim. por exemplo, onde que eu não recomendo um jejum? Para uma pessoa que quer usar o jejum como uma estratégia compensatória, ou seja, ela comeu muito e ela quer ficar em jejum para compensar. Isso não é o cenário ideal. Legal, muito, muito, muito interessante. Natasha, obrigado. A gente volta daqui a 15 dias num vídeo aqui no meu canal. Obrigado, viu, Natasha? De nada. Quem quiser procurar a Natasha, tem as redes sociais dela aqui embaixo aparecendo para você procurar a Natasha para marcar uma consulta. Vocês estão fazendo consulta online, Natasha? Sim. Agora a gente está fazendo, vai até o ano que vem. Ó, então tá aí o Instagram dela, você entra ali na bio dela, tem todas as informações de como marcar uma consulta com a Natasha. Tem até outros vídeos meus com a Natasha aqui no meu canal do YouTube, só ir lá acionar e assistir e conhecer um pouco mais do trabalho dela. Vamos se amar, gente!